o Congresso está mexendo naquilo que foi o desenho inicial. É bom dizer, se vocês quiserem usar essas analogias futebolísticas que a Raquel não perdoa, É, né? O governo, ela não o mito perdoa. que o William criou para mim. Mas é muito bom ter um mito na vida. Qual é a analogia? É o seguinte, o técnico vai escalar o time, ele sabe quem joga com qual camisa. Esta é a analogia em relação, por exemplo, ao desenho de um ministério. Qual ministério faz o quê, em que momento, com quais atribuições? Aí que está. Esse desenho foi feito por medida provisória e ela ia caducar. Aí o Congresso entra, e isso é relevante do ponto de vista que a gente abordou anteriormente, dessa transformação fundamental do poder no Brasil. Aí o Congresso vem e passa a deliberar sobre essas medidas provisórias. Então vamos lá, o que aconteceu? Por 15 votos a 3, o parecer da medida provisória 1154, essa medida provisória teve a relatoria, o parecer do deputado Isnaldo Bulhões, do MDB, essa MP é a que trata exatamente disso, o desenho do governo, como é que o governo quer ir a campo para governar. Vamos ver então como é que ficou. Vamos começar por aquilo que não mudou, como era, COAF no Banco Central. Isso é importantíssimo para a arrecadação, todo mundo sabe, não vou ter que lembrar para todo mundo. Como é que fica? Continua no Banco Central, o governo não gostou disso. Cadastro Ambiental Rural do Ministério do Meio Ambiente, como era? Como fica o Cadastro Ambiental Rural no Ministério da Gestão e Inovação? Desidratou o meio ambiente, isso é uma questão fundamental, hein? Sobretudo do ponto de vista da Marina. Como era a gestão de política de saneamento no Ministério do Meio Ambiente? Tinha ganhado força com isso. Vai agora para a política de saneamento para o Ministério das Cidades, outro partido, outra forma de encarar a questão, mais um problema no desenho inicial do Lula. A Agência Nacional de Águas estava no meio ambiente. A Agência Nacional de Águas vai agora para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Vamos então agora considerar, Daniel, como é que ficou esse desenho? William, para usar outra alegoria aqui que eu fiquei pensando para evitar o futebol e não desagradar a Raquel, eu estou imaginando o seguinte, é como se tivesse entrado ali um novo inquilino na casa, você quis reconfigurar um monte de coisa, falar assim, olha, eu quero fazer a cozinha americana, quero transformar a sala, o quarto em escritório, e você, mal ou bem, fez tudo isso. Só que aí vem o Congresso com toda a sua força e te diz o seguinte, o fogão você tem que deixar no quarto, a TV tem que ir para a sala, a estante tem que sair ali do quarto e ir para não sei aonde. Então é com isso que o governo está tendo que conviver, com alguns detalhes que eu achei muito significativos da nova relação de poder ali, né? Primeiro, ministérios do Centrão fortalecidos. Uma perda de poder do Ministério do Meio Ambiente e de Marina, que eu não vejo tanta relação com a discussão que tem havido ali na Foz do Amazonas. Eu acho que é uma discussão que precede isso. Terceiro ponto, a Câmara dos Deputados vai analisar no plenário essa matéria com menos de uma semana da expiração da MP, da perda de vigência. Isso repete todo o erro que tem sido falado de não deixar tempo para o Senado analisar mais a fundo uma medida, né? Um dado também não menor, que é o seguinte, isso se refletiu na Conab. A Conab tinha ido nessa reconfiguração para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que cuida de reforma agrária, de agricultura familiar, e agora o que aconteceu? O relator acabou deixando a Conab ali, mas ele mudou a atribuição da Conab, devolvendo para o Ministério da Agricultura algumas questões ali, como definição da política de preços mínimos para a formação de estoques. Então, o que ele faz ali? Ele impede que o governo, que o executivo, vete um ponto desagradável para o Palácio do Planalto, porque ele está impedindo. Na prática, ele está dizendo o seguinte, falou assim, olha, você não pode vetar aqui porque eu não transferi a Conab, eu transferi a atribuição. E se você vetar a atribuição nova que volta para a agricultura, onde fica essa atribuição? Então, cada vez mais, a Câmara e o Senado têm entendido formas de se blindar de vetos e de não permitir que o Executivo reverta decisões que o Congresso tome.
Eu vou passar a palavra para a Raquel, apenas lembrando e ilustrando o seu argumento, Daniel, nem todas as pessoas estão familiarizadas com a importância da Conab no debate entre MST e Ministério da Agricultura. A Conab, via Conab, o MST recebe um extraordinário reforço, ela compra a Conab, ela compra a produção do MST, por exemplo. Aí se dava um grande eixo de discussão política, por causa da sua implicação nessa parte, fecha parênteses, apenas para ilustrar seu argumento. Raquel. William, acho que tem 2 pontos aí. Primeiro, essa demora para votar essa MP não é por acaso. Quando você conversa com parlamentares, os deputados estão deixando para o último momento. Se bobeassem, vão deixar para a véspera de esperar, para chegar no Senado sem tempo para discussão nenhuma. Porque eles querem realmente que o governo não tenha tempo e que pressione os senadores para a MP não esperar, porque é a MP de funcionamento do governo. Eles estão fazendo isso de uma forma quase que proposital. Eu entendo quando o Daniel fala que esse esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, ele vem antes dessa discussão da Foz do Amazonas, que eles não estão da exploração de petróleo na Foz do Amazonas, que não está diretamente relacionado, mas eu acho que são sintomas da mesma questão. Quando o governo Lula veio com todas as suas ideias progressistas e fez lá o desenho do governo e fez uma série de promessas a Marina Silva, ele fez o desenho que ele considerava ideal. Chegou na hora de negociar, de tentar fazer uma base, a gente está vendo como é difícil. Cada votação é uma, cada ponto é outro. E ele está tendo que ceder. E escolheu ali na Marina, para poder preservar poderes de outros ministros, como Rui Costa na Casa Civil e outros ministros ali mais do núcleo duro, está cedendo para os ministros do Centrão. Eu acho que assim, é simbólico que esse esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente venha no momento em que ela enfrenta também esse embate. O governo concordou com o que foi feito nessa MP. Não é que ele está totalmente alheio ao que o Congresso está fazendo. Mas há um ponto aí que o Daniel e você estão ressaltando, que é a corrida contra o tempo. Né? Vocês dois disseram o seguinte, são questões essenciais para um governo que comece, ele gostaria que as coisas andassem, como você mesmo acabou de dizer, Raquel, de uma determinada forma, e vai deixando o tempo passar, sabendo que aquilo tem um prazo de validade. O prazo de validade é a validade da MP. Aí vai vir o Legislativo, vai apreciar a MP e quanto mais perto do prazo, mais difícil fica qualquer negociação em qualquer situação. Aí vem a pergunta de novo do ponto de vista político, Caio. Não era novidade para ninguém que essas MPs têm uma data de validade, elas caducam. Não é novidade para ninguém no Palácio do Planalto como isso tudo teria que ser renegociado. Por que então? Quem é a genialidade por detrás, ou qual é a genialidade por detrás de uma operação política que coloca o próprio governo de costas para a parede? William, o governo Lula 3 não sabe lidar com essa nova situação de Brasília. Ele compreende, ele entende que o Congresso é empoderado dos últimos 5 anos, aquela história que a gente já falou várias vezes aqui. Só que ele não sabe como lidar com isso. Na dúvida, ele entrega. Na dúvida, ele não age. A aprovação do PL agora, a gente não falou do marco temporal, né? Aprovou a urgência do marco temporal. Por favor. O governo liberou a bancada. Não, o que nós estamos falando no marco temporal? Por favor, você. Não é bom a gente trazer para o público, porque a conversa fica aqui de iniciados, né? Ou marco temporal. O marco temporal é o seguinte: quais terras indígenas poderão ser demarcadas a partir de quando? Sim. Então, a grande discussão que foi parar no STF tem um perigo enorme do ponto de vista da segurança jurídica e da própria ordem, sobretudo que afeta o agronegócio, é o seguinte: o indígena que estava em tal lugar, a partir de quando ele não tem mais o direito de dizer esta é minha terra? Este é o marco temporal na sua essência. Estou simplificando bastante. Sim, então, o Congresso está se antecipando a um julgamento que está aí, no dia 7 de junho. Sim, 7 de junho? Sim. Do STF. Sim. E era uma reivindicação da bancada ruralista. Muito estrategicamente está sendo aprovado antes do julgamento do Supremo. O que o governo fez? Liberou a bancada.
Tem aquela medida provisória que os ambientalistas colocam que desagrega muito Mata Atlântica. O governo votou a favor. E tem, tudo isso hoje, hein, gente? E tem também a medida provisória que parte do governo comemorou. O governo está deixando. Eu não vejo nem como uma concessão, está cedendo. Ele está parado, deixando o Congresso fazer Caio, o que posso quiser. dizer que, na verdade, não está operando? Exatamente. Ele não sabe como. Ele chegou e constatou uma realidade. Onde que esse governo opera politicamente? Em algumas áreas administrativas, sim, que a gente pode falar MEC, Ministério da Saúde, vacina, o que não depende do Congresso, ele consegue avançar em algumas agendas. Agenda de reestruturação de conselho, do CONAMA, essas questões que não dependem do Congresso, ele consegue avançar. E a única coisa assim, que ele consegue avançar muito bem é numa agenda quase, vamos dizer, policial ali, né? Essas investigações da Polícia Federal contra o que já eu nem considero mais, mas é o principal líder da oposição, que é o Jair Bolsonaro, que aí sim as questões avançam. Agora, no que depende de Congresso, tem uma extrema dificuldade e ainda não achou essa chave. Acho que está buscando uma repactuação política, seja uma reforma ministerial, seja algum modelo, seja o Lula entrar mais em campo, né? Outro dia saiu um dado, algum veículo, não sei nem se foi a gente, mas que o Lula, que a gente lê tanta coisa, absorve tanta coisa, o Lula não recebeu quase nenhum parlamentar, quase nenhum senador. Sim, mas né? isso era tido como uma proteção a ele. Não, sim, mas assim, não entrou em campo. Vamos ver. E tenho dúvida também que se entrar, resolve. Enquanto você descrevia essa situação, eu balançava a cabeça, porque mesmo sendo veterano, jornalista, repórter, eu não consigo ter um paralelo com a história recente brasileira. Primeiro, dessa inédita, todo mundo tem acentuado isso, nosso convidado agora no primeiro bloco me surpreendeu com a contundência com que ele diz isto é uma transformação fundamental no sistema de poder no Brasil. Só frase dura. Eu fiquei pensando um bocado nisso. Quando você descreve isso, me dá uma certa surpresa, porque nós estamos tratando de políticos como os do PT, que tem 40 anos de experiência na operação política. Sim, mas eles estavam há 6 anos fora. Mas isso, não, desculpa, é um partido de quadro, um partido treinado, um partido que veio de todas as administrações em todos os níveis e que sabe o que é o embate político. E o que você está descrevendo basicamente, aí quero passar para o Daniel e para você, Raquel, estou falando demais, desculpem, é o seguinte, o que explica essa falta de operação, Daniel? Desculpa, Raquel. Era você a primeira. O que eu queria ponderar é o seguinte, o PT está entrando num jogo que já mudou. Essa mudança, ela não é inédita agora. Ela começa lá, como bem ponderou o Zé Márcio, com a mudança do orçamento para o orçamento impositivo. Ela vem do governo Michel Temer. Essa operação foi entregue por Jair Bolsonaro. Ela estava completamente nas mãos do Congresso. E talvez não se percebesse tanto, porque Bolsonaro não entrava nessa briga, ele não queria governar. Agora você tem um governo que quer ter as rédeas da situação, por qualquer motivo, que quer impor sua agenda ou quer ter mais poder, etc. E estava acostumado a fazer assim há 20 anos atrás. E está caindo de frente numa situação completamente diferente. Só que o eixo de poder que ele descreveu, que não tem paralelo, isso já mudou. Então, eles não vão conseguir, não é que eles estão enfrentando algo inédito. Daniel, para encerrar, a última palavra é tua. A evidência disso é que, pelo menos eu não me lembro, Caio, não sei se você vai lembrar, de qualquer governo novo que chegando e reconfigurando a esplanada dos ministérios, porque isso sempre existe, tenha sofrido um revés tão grande no Congresso Nacional. Nenhum ministério acabou, é verdade, mas houve tanta mudança de atribuição, eu não me lembro disso. Para mim, isso é mais uma evidência, a gente tem falado disso nos últimos dias, do deslocamento do eixo de poder do Executivo para o Legislativo. O governo não consegue sequer se organizar sem esse aval. O Temer ele encontrou uma fórmula que foi entregar os ministérios para deputados e senadores. Agora, tanto Dilma quanto Temer quanto Bolsonaro reconheceram essa situação e entregaram praticamente o poder de agenda para o Congresso. O Lula volta e com a cabeça ali de 2003, 2007 tenta se impor e não está conseguindo. O que eu aposto é em alguma tentativa, que eu não sei se dá certo, de repactuação política.